A nossa aula de hoje foi um pedido especial de uma aluna que mandou um recadinho para mim, falando que estava com dúvida nas formas geométricas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as formas planas e sólidas. Vamos lá? As formas geométricas planas são aquelas onde a gente consegue ver suas imagens através do desenho. Elas não têm um corpo, uma massa, elas são somente uma imagem que a gente consegue ver. Por isso, a gente consegue ver sua largura e seu comprimento, né? O tamanho delas ali nas suas linhas utilizadas, os lados que estão aparecendo para a gente. A gente pode dividir as formas geométricas planas em polígonos e não polígonos. Vamos ver um pouquinho sobre esses polígonos. O que são polígonos, esse nome tão difícil? Simples, os polígonos são figuras planas fechadas, feitas de segmentos de reta. Então, toda vez que você vê várias linhazinhas retas, segmentos de retas, fechadinhos, direitinho, nós temos ali os polígonos. Neles podemos ver as linhas, que são os lados, também conhecidos como arestas, e as vértices, são os pontos de ligação entre esses lados, essas linhas. Vamos fazer uma atividade agora e vou dar um tempinho para vocês responderem essas duas perguntas abaixo. Quantos lados tem um quadrado e quantos vértices tem um retângulo? Pense aí. Então vamos lá, vamos ver se vocês acertaram. O quadrado tem 4 lados e o retângulo tem 4 vértices. Ao contrário também, o quadrado tem 4 vértices e o retângulo tem 4 lados. As figuras planas ou polígonos possuem nomes e formas diferentes. Além disso, cada um possui uma quantidade de lados e por isso recebem esses nomes. O triângulo possui 3 lados, quadrilátero 4 lados, pentágono 5 lados, hexágono 6 lados, heptágono 7 lados, octágono 8 lados, eneágono 9 lados e o decágono 10 lados. Ué, mas cadê o quadrado e o retângulo? Por que o nome deles não está nessa lista? O quadrado e o retângulo eles vão entrar na lista dos quadriláteros, porque como nós vimos na atividade, eles têm 4 lados. Além deles, nós temos outras formas que também têm 4 lados, outros polígonos, como o trapézio, o paralelogramo e o losango. Mas e os não polígonos? O que eles são? Eles são figuras abertas ou fechadas, geralmente circulares, como nós estamos vendo aí. Essas figuras, elas não possuem linhas, segmentos de reta, como os polígonos. Vamos ver essa atividade para vocês pensarem. Nós temos aí a figura A, B e C. O A é um quadrado, o B é um círculo e o C é um triângulo. Qual dessas 3 letras, quais dessas 3 figuras são polígonos? Vou dar um tempinho para você pensar também. Então vamos ver as respostas, ver se vocês acertaram. Os que são polígonos são a letra A, o quadrado, e a letra C, o triângulo. Por que eles são polígonos? Porque eles são figuras planas, desenhadas, imagens que possuem linhas retas, segmentos de retas. Já a letra B, o círculo, não é um polígono, já que ele tem formas arredondadas, circulares. E os outros tipos de formas, formas sólidas, por que elas recebem esse nome? Os sólidos geométricos, as formas geométricas sólidas, elas não podem ser representadas em apenas um plano. Nós não podemos desenhar somente um lado dela e não ver os outros lados. Por que isso? Porque elas são tridimensionais. Então a gente tem que observar todos os lados dela, como se ela fosse um objeto real em que a gente pode pegar. Assim como as figuras
planas, elas também possuem vértices, possuem faces, que são os lados das figuras planas, e elas possuem as arestas. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela. Então aí conseguimos ver as faces, que está representada ali, né, pela coisinha verde, são todos os lados. As arestas, representadas pelas linhas azuis, e a vértice são os pontos que ligam as arestas. Vamos lá para outro desafio, outra atividadezinha para vocês pensarem. Esse cubo que nós estamos vendo aí, né? Ele tem quantas faces, quantas arestas e quantas vértices? E aí? Foi? Então vamos ver se vocês acertaram. Temos 6 faces nesse cubo, 6 lados onde a gente consegue ver. Temos 12 arestas, 12 linhas que ligam cada uma dessas faces e formam este sólido geométrico. Quantas vértices? 8. 8 pontos de ligação entre essas linhas, essas arestas. Os sólidos geométricos, eles têm nomes diferentes das figuras planas. As figuras planas, que são os desenhos dessas formas, eles têm os nomes, como a gente viu, triângulo, quadrado, retângulo, quadrilátero, pentágono. Já as figuras sólidas, elas possuem outros nomes para representar que elas não são mais somente o desenho. Agora nós temos ali ela tridimensional, como se fosse um objeto real. E aí eles passam a ter outro nome, tá? Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular. Elas têm esses nomes diferentes por causa da base delas. A esfera, o paralelepípedo, outra pirâmide aí, ó, a pirâmide quadrangular, porque a base dela é um quadrado, e o prisma triangular. São alguns exemplos desses sólidos geométricos. A gente pode dividir os sólidos geométricos também, mas não em polígonos e não polígonos, mas sim em poliedros e não poliedros. Os poliedros são aqueles que têm todos os lados deles, todas as faces deles plana. Então ele consegue ficar ali, ó, paradinho no lugar. Ele não vai rolar dependendo da posição que a gente colocar. Já os não poliedros, ele vai ter alguma superfície, alguma parte dele curva. E aí, por causa disso, dependendo da posição que a gente colocar ele vai rolar no chão ou numa superfície por conta dele não ser reto. Então, os poliedros, todos os lados, todas as faces são retas, são planas. Já os não poliedros vai ter sempre alguma parte, ou o corpo inteiro, ou alguma parte dele curva, ok? Então vamos ver se vocês entenderam as diferenças aí. Nós temos aí uns exemplos. O cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, o cone e a pirâmide. Quais desses são os poliedros? Pensa aí. Pronto? Então vamos ver se vocês acertaram quais são os poliedros. O cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Espero que vocês tenham acertado aí, né? Quem prestou atenção conseguiu acertar com certeza. O cubo, o paralelepípedo e a pirâmide são poliedros porque eles têm lados, faces planas. Já o cilindro, o cone e a esfera, todos eles têm alguma parte deles ali, ó, com curva e que poderiam rolar, por exemplo, se a gente colocasse ele numa superfície.
Podemos encontrar as figuras geométricas em vários objetos do nosso dia a dia, e é sempre bem fácil identificá-las. Vamos observar algumas imagens abaixo para vocês perceberem por que é importante estudar essas figuras, porque elas estão à nossa volta o tempo todo, como um cone de trânsito que tem a mesma forma de um cone. As latinhas, de refrigerante, que tem a forma de um cilindro. Os blocos de construções, que têm a forma de um paralelepípedo, ou, se a gente for pensar nas figuras planas, na forma só desenhada, de um retângulo. E as bolas, tanto de futebol, quanto de basquete, de tênis. Todas as bolas têm a forma de uma esfera. Espero que vocês tenham gostado e tenham tirado todas as dúvidas. Até a próxima! Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo e curtir se você gostou. A gente se vê. Tchau, tchau!